Olá, mentorandos! Vamos prosperar aqui nos estudos para finalizar o nosso módulo 3, agora com a audiência de custódia. Vamos versar sobre esse tema e é conforme a resolução 213 do CNJ. Vale a pena, é leitura obrigatória para você. Eu deixo aqui em PDF essa resolução, ok? Que versa aí sobre audiência de custódia. Muito importante, leitura obrigatória para todo advogado criminalista, beleza? Está aqui nos PDFs aí abaixo. A audiência de custódia, ela nasce a partir do artigo 7º do Pacto de São José da Costa Rica, ok? Ou da Convenção Americana de Direitos Humanos, está aqui abaixo também para você ler sobre essa convenção, ok? Então são duas leituras aí obrigatórias. Dando continuidade aqui, olha só, a audiência de custódia, ela serve para que o juiz possa analisar as circunstâncias da prisão. Ou seja, todo preso em flagrante, todo preso por mandado de prisão preventiva ou mandado de prisão temporária, tem que passar no prazo de 24 horas após a sua prisão, após a captura, por uma audiência de custódia. Ok? Sob pena de haver uma ilegalidade na prisão. E aí nós sabemos que ilegalidade da prisão, o instrumento é o HC. Nós sabemos que toda prisão ilegal, o remédio constitucional, o remédio heróico é o HC. Portanto, se o delegado de polícia, a autoridade policial, prendeu o seu cliente e não comunicou dentro do prazo de 24 horas, não passou para o juiz custodiante analisar as circunstâncias, HC para o juiz de peso. Se o juiz indeferir, HC para o tribunal, sempre respeitando aí para não haver a supressão da instância. Beleza? Dando continuidade aqui, Fabiano, mas e se cair, ocorreu uma prisão no sábado, domingo, feriado, e esse prazo aqui não for dentro do dia letivo forense, o que ocorre? Aí você tem que analisar os provimentos, o provimento do seu tribunal. Cada tribunal tem o seu provimento a respeito aqui dessa resolução. Então, via de regra, e a grande maioria, diz que primeiro dia útil após a prisão. Primeiro dia útil após a prisão. Então, mas você tem que ver o provimento. Tem estados, por óbvio, que domingo, sábado, feriado, está tendo audiência de custódia. Mas depende do provimento. Por isso você tem que entrar aí no site do Tribunal de Justiça do seu estado e verificar o que diz o provimento sobre a resolução 213 sobre a audiência de custódia. Via de regra, é o primeiro dia útil. Ou seja, o seu cliente foi preso numa sexta-feira, primeiro dia útil, segunda se não for feriado. Fabiano, e nesse meio tempo vai ficar sem analisar o flagrante delito? No caso de flagrante, vai ficar sem analisar? Vai ficar sem a homologação? Óbvio que não. O juiz plantonista, ele vai homologar o flagrante, ou não em caso de legalidade. Então aqui sábado ou domingo haverá pelo juiz plantonista a homologação. Então o flagrante vai ser analisado, vai ser homologado ou não. Então não precisa esperar a audiência de custódia. Fabiano, e se homologou, e se converteu a prisão flagrante em preventiva? O que ocorre? Na segunda-feira, conforme o provimento, nesse nosso caso que nós demos aqui, primeiro dia útil, ele passará pelo juiz custodiante.
do plantonista passa para o custodiante, mas é obrigatório sob pena de haver uma ilegalidade. Havendo ilegalidade, HC. E Fabiano, como que deve ser a minha prática, a minha atuação em uma audiência custódia? Você tem que levar os documentos, e aí requerendo liberdade provisória, se for caso flagrante. Houve flagrante? Documentos aptos a requerer, a dar base supedânea a um pedido de liberdade provisória. Assim como esse mesmo pedido que você fez aqui para o juiz plantonista, isso nós estudamos lá na parte de flagrantes, você vai fazer aqui para o juiz custodiante, para o juiz da custódia, requerendo a liberdade provisória. Ou mesmo, a ilegalidade do flagrante. Perceber que não preencheu os requisitos do 302, você não vai requerer liberdade provisória, você vai requerer a ilegalidade do flagrante. Ok? E isso na audiência de custódia. Ou, se for em caso do preso apresentado, uma vez preso por prisão preventiva, o cumprimento do mandado, ou da prisão temporária, você vai requerer uma revogação da prisão temporária ou preventiva. Só que cuidado aqui, pessoal. Cuidado aqui. Olha só, mentorandos. Vocês vão sempre analisar a competência do juiz em caso de prisão preventiva ou prisão temporária. Porque flagrante, óbvio, o juiz do local, o local da onde ocorreu o fato delituoso, sem nenhum problema. Agora, a questão é prisão preventiva, porque pode vir de uma outra comarca. O mandado de prisão preventiva pode ter sido de uma outra comarca ou de temporária. E aí, o juiz competente para analisar é o juiz que expediu a prisão preventiva ou a prisão temporária. Então, não adianta você requerer um pedido de revogação da prisão preventiva para o juiz da custódia. Ele não é competente para analisar. E sim, somente o juiz somente o juiz processante, o que deferiu a preventiva ou a temporária, o que decretou, beleza? Então, sempre quando se tratar de preventiva ou temporária, ficar atento aí da onde, de qual juízo que adveio a decretação. Então, sempre cuidado para você não, de certa forma, passar uma vergonha à audiência ou mesmo perder tempo ali, fazendo pedido que ele não vai ser analisado. Um outro detalhe importante a respeito da audiência custódia que eu devo frisar é em relação às circunstâncias da prisão. O que ocorre na audiência? O juiz ele não vai analisar o mérito. Então não adianta você chegar lá na frente do juiz e querer apresentar um monte de provas e que não foi ele, enfim, isso é mérito. O juiz custodiante não vai analisar o mérito. Ele vai efetivamente, se você começar a bater no mérito, ele vai interceptar e falar, olha, você não pode fazer isso, doutor. Isso aqui não é questão de mérito, não é uma audiência de mérito, não é uma audiência de instrução, isso aqui é uma audiência para analisar as circunstâncias da prisão. Ou seja, se ele passou, fez o exame de corpo de delito, passou pelo médico, se teve o direito em ficar em silêncio, se foi avisado na delegacia, non nemo tenetur si dedicere, ou seja, o direito de ficar em silêncio, se ele teve o direito de ligação a um dos familiares, se ele não foi agredido, se ele foi bem tratado. Então, são circunstâncias da prisão que o juiz vai fazer todas as perguntas. Então, o juiz faz primeiro a qualificação, depois faz essas perguntas, abre palavra para o membro do Ministério Público ou promotor ou promotora tiver alguma pergunta, abre sucessivamente para a defesa e aí, se tiver perguntas, sempre de cunho relacionado às circunstâncias da prisão ou que vai dar aso aos documentos que você está trazendo para o pedido de liberdade provisória. Sempre desse formato, desse jeito. Por quê? Você não vai, como eu disse, e repito, bater no mérito. Não é o momento processual para isso. Você deve, por exemplo, perguntar quanto tempo ele trabalha, no que ele trabalha. Então, são pontos, sim,
Porque você vai juntar a documentação, né, com base no que ele falou. Se tiver carteira de trabalho, um exemplo hipotético aqui, tiver carteira de trabalho, é desnecessário você perguntar no que ele trabalha. Mas, por exemplo, se tiver só uma documentação, por exemplo, uma declaração de que ele presta serviço, então você pergunta, olha, quanto tempo você trabalha, com quem você trabalha, quem que é essa pessoa que você trabalha, enfim, para demonstrar, né, ou mesmo residência fixa. Né? De repente não está no nome dele, fala, eu tenho um documento aqui, quem que é essa pessoa? Né? Eu tenho uma conta de luz, de água aqui, que comprova que é o seu endereço, mas quem que é essa pessoa que não está no seu nome, não é um familiar seu, quem que é essa pessoa? Então, ou seja, perguntas para dar supedâneo, base para os documentos, se houver alguma dúvida, se os documentos não serem específicos ali. Se for uma carteira de trabalho, é específico. Né? Se for uma declaração de imposto de renda, é específico. Mas agora, se tiver algum documento que precisa ter né, dar arrimo para aquele documento, dar veracidade para aquele documento, aí você pergunta para ele. Caso contrário, não entre no mérito no momento das perguntas. Ok? E, por fim, no seu pedido, como eu disse, você requer, e aí tem um modelo aqui abaixo, você, com base nesse modelo, você faz o requerimento. Beleza? Que é o mesmo da liberdade provisória. Tá ok? Com isso, nós fechamos o módulo 3, né, com as prisões cautelares e também aqui com a audiência de custódia. Dicas aí muito importantes para você ter sucesso na sua caminhada como advogado criminalista. Espero ter ajudado e até a próxima.